noite com o Senhor Jesus a todos os irmãos. Amém. Amém. Meus preciosos irmãos, vamos colocar de pé para começar esse culto de louvor e adoração. Em nome do Senhor Jesus. Vamos consagrar este lugar agora para adoração, dedicação dos nossos corações ao Senhor. Querido Deus, Pai Celestial, Pai amado, Senhor, viemos aqui, Senhor, para estar juntos, para glorificar e bendizer o Seu santo nome. Viemos aqui e não trazemos nada em nossas mãos, Senhor. Não há boa obra, não há nada em nós, Senhor. Nossas boas obras são trapos de imundície perante a Tua presença. Oh meu Deus, o requisito é muito alto para agradar-te, Senhor. Oh Senhor, mesmo que se nós passássemos a vida inteira fazendo boas obras, nada disso seria o suficiente, Senhor, para ser uma obra pura e boa aos Teus olhos. Nós não trazemos nada em nossas mãos, nós trazemos algo, Senhor, que o Senhor mesmo preparou por nós. O sangue do Teu Filho amado, Senhor Jesus. É nesse sangue precioso, Senhor, em que nos escondemos. É nesse sangue que podemos, ó Pai, nos achegar a Ti, Senhor, ao Teu trono com ousadia. E podemos clamar, Abba, Pai. Porque o Senhor, ó Pai, tem nos aceitado através do Teu Filho. O Senhor tem nos redimido. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Fomos reconciliados com Deus através da morte do Seu Filho, Senhor Jesus. Glórias Te damos, Pai amado. E a nossa fé nesse sangue precioso é o que nos traz aqui. É saber que o Senhor é real em nossas vidas. É saber que o Senhor tirou das trevas, da maldade. O Senhor tirou o nosso coração das coisas do mundo, das coisas da terra, do reino de Satanás, e nos trouxe para o reino do Filho do Seu amor, o reino do Senhor Jesus. E podemos desfrutar novamente dessa comunhão, Deus e eu andando novamente. Nós nos perdemos no Éden, mas o Senhor tem nos restaurado novamente, através do Teu Espírito, nos levando à vida de santidade na Tua presença, Senhor. Pois santo é o Teu nome. E cada dia vamos mergulhando nesse amor, e conhecendo mais da Sua santidade, do Seu amor, e da Tua ira, Senhor, e da Tua misericórdia. Oh, louvado é o Senhor Jesus. Glórias a Ti, Deus vivo. Neste momento nossos corações nos rendemos a Ti. Que cada espírito esteja aqui, ó Pai, unicamente querendo Te adorar e engrandecer o Teu santo nome. Pois a Ti a honra, a glória e o louvor. Quebranta os nossos corações, Senhor. Faz-nos ter uma adoração que o Senhor se agrade. Que o Senhor neste mundo inteiro olha e se agrade da nossa adoração. Como o Senhor disse a respeito de Jó: tem visto meu servo Jó. Que neste momento o Senhor olhe para nós e diga: tem visto meus filhos ali naquela igreja de Perus? Você tem visto como me ama? Você tem visto que eles vão ali para me servir? Eles fogem do mal, eles fogem do pecado porque eles me amam. Oh Senhor, que possamos viver vidas que seja louvor e agradável a Ti, que seja um aroma suave as Tuas narinas, ó Pai. Queima-nos pelo Teu Espírito. Espírito Santo, queima todo pecado, queima toda maldade. Que todos os espíritos malignos possam sair, e que os corações estejam aqui para Te adorar e Te exaltar, Senhor, porque o Senhor é a força da nossa vida. Em Ti confiamos, e a Ti a glória e o louvor. Vamos louvar o Senhor Jesus. Vamos dar glória para Ele, meus irmãos, porque a Ti a glória, a honra, o louvor. Louvado é o Seu nome, glorificado é o Teu nome, porque santo é os Seus caminhos. Louvado
tira a frieza, tira a indiferença, entre no Espírito e louve o Senhor. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Glorificado é o Senhor. Esteja conosco, meu Deus, nessa noite. É o que te pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, teu filho amado. Amém. Amém. Céu. Morada de meu Deus, onde reina a paz, onde reina o amor. Céu, ó lindo céu, beleza sem fim, tudo é lindo ali, ali, ali. Mais uma vez, céu, céu, morada de meu Deus, onde reina a paz, onde reina o amor. Céu,
lá. As mansões celestes, morada de meu Deus. As mansões celestes, morada de meu Deus. Glória ao Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia! Glória a ti, Senhor. Seu nome é santo. Sim, clamei seu nome, estendeu minha mão. Sim, clamei seu nome e alcancei salvação. Seu nome eu canto. Seu nome é santo. Seu nome é Cristo Jesus. Só há o nome, o santo nome. Seu nome é Cristo Jesus. Cristo veio ao mundo para salvar o pecador. Santo é seu nome, seu nome é Cristo Jesus. Seu nome é santo, seu nome é santo, seu nome é Cristo Jesus. Só há um nome, o santo nome, seu nome é Cristo. Só vocês, seu nome. Seu nome, aleluia. Seu nome é santo. Seu nome é Cristo Jesus. Seu nome é Cristo Jesus. Só há um nome, o santo nome. Seu nome é Cristo Jesus. Glória ao Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor com as ofertas.
cantar Há Poder no Sangue de Jesus. A gente pode cantar ele depois, Humberto? Porque eu me lembrei de um hino que eu sempre canto ele e o Fernandinho gosta muito dele. Coloca aí, Caminhada. Coloca Caminhada aí, Humberto. Rapaz, não quis jogar desse louvor. Eu sei que o Fernandinho gosta muito. Quase, só Jesus.
peleja por nós. Tem dificuldade em vencer, problema em teu ser. Jesus te ajuda. Está muito difícil a jornada, te cansa a caminhada. Jesus te ajuda. Ele peleja por nós. Peleja por nós. Venceu lá na cruz. Vitorioso Jesus. Ele peleja por nós. Peleja por nós. Venceu lá na cruz. Vitorioso. Quando encaramos perigo, sujeito aos nativos, ele intercede por nós. Aleluia! Diante das lutas, falhamos, fique em paz. Ele intercede por nós, peleja por nós, venceu lá na cruz, vitorioso Jesus. Ele peleja por nós, peleja por nós, venceu lá na cruz, vitorioso Jesus. Última estrofe, ó. Quando o mar que se encontra revolto, o inimigo é alvoroço, ó, Jesus nos sustém. Quando nos falta amigos, nossos entes queridos, Jesus nos sustém. Ele peleja por nós, peleja por nós, venceu lá na cruz, vitorioso Jesus. Ele peleja por nós, peleja por nós, venceu lá na cruz, vitorioso Jesus. Glória a Jesus! Aleluia! Glória ao Senhor Jesus! Glória ao Senhor Jesus! Olhando. Oremos, nosso Deus. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez, na Tua presença. Tu és um Deus grande, Tu és um Deus misericordioso, amoroso. E nós temos o privilégio, Senhor, de Te servir, de Te adorar, de cantar louvores ao Teu nome, de confiar a Ti, Senhor, nossa vida, nossa família, nosso futuro, nosso presente, e descansar, sabendo que o Senhor fará o melhor, que estando na Tua mão, ó Pai, nós estamos seguros, imunizados do mal, porque o Senhor peleja por nós. O Senhor
não só peleja por nós, o Senhor vence todas as nossas batalhas e lutas, porque a Ti pertence a vitória. Concede-nos nesta noite mais fé, mais confiança em Ti, ó Pai, porque sem fé é impossível agradar. Nós cremos na Tua misericórdia e no Seu amor. Fala com o Teu povo nesta noite. Se o Senhor falar, Senhor, o Teu povo Te ouvirá. Perdoe os nossos pecados. Abençoe aqueles que não puderam estar aqui, mas que gostariam de estar. E aqueles que não estão aqui por fraqueza espiritual, fraqueza na fé. Talvez o diabo pegou na enfermidade, talvez o desânimo, ou até mesmo a indignidade. Nós Te pedimos que tenha misericórdia, sustenta, peleja por nós, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nos sustenta na Tua mão. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia. Boa noite a todos, na graça do Senhor Jesus. Amém. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, a partir do versículo 22. É uma escritura conhecida, mas eu acredito que o Senhor Jesus pode falar através dela, né? E nos ajudar. Vamos falar um pouco sobre a fé perfeita. Não é um assunto novo, mas é um assunto que nunca fica velho, né? Amém. Podemos ler? Amém. Respondeu, e Jesus respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração. Aí a gente já nota onde está o segredo. Não duvidar no coração seria o primeiro passo. Não duvidar no coração. Segundo passo seria: mas crer que se fará aquilo que diz. Aquilo que você disse. Tudo que disser lhe será feito. Imagina uma coisa como essa. Por isso vos digo que o que pedirdes orando, crede que o recebereis. Então, a partir do momento que creu que recebereis, aí ele declara de Jesus, né? E tê-lo-eis. Se você creu que o recebereis, orou crendo, tê-lo-eis. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, fala através da palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Eu vou ler o versículo 25 e 26, tá bom? E quando estiverdes orando, perdoai. Você vê que ele fala sobre crer com o coração, não duvidar com o coração. E aqui é como se ele estivesse nos indicando a fazer uma limpeza nesse canal.
Entende? Quando você estiver orando, perdoai. Se tiveres alguma coisa, né, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, então vai orar para quê? Também o vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Então, se haver no nosso coração qualquer coisa que impeça desse não duvidar, né? Então não vai funcionar, não vai acontecer nada. Existe uma coisa no coração que condena, e a fé, ela está baseada no perdão. Existem várias passagens bíblicas que poderiam ser citadas falando sobre a fé, né? Diversas. E eu gostaria de falar com vocês algo sobre a fé perfeita, baseada na palavra perfeita. Como eu já disse, não é um assunto novo, é algo que já falamos aqui. E a intenção é ajudar, porque toda fé que não está baseada na palavra é superstição. E o que existe de superstições? Na mensagem onde penso que os pentecostais falharam, o profeta disse assim: eles deixaram a palavra de Deus e começaram a pregar experiências. E isso tem enchido o coração de muitos crentes de superstição. E um crente supersticioso, ele começa a criar coisas, e mais coisas, e mais coisas. A gente que vem do meio pentecostal, a gente do pentecostalismo, a gente já viu algumas coisas, né? Esteve com alguns irmãos, alguns, muitos bons crentes, né? Mas a gente já viu coisas assim, determinados tipos de fé, que a gente olha e fala: meu Deus, como é que as pessoas podem crer em tanta coisa, né? Tanta besteira. Jesus está afirmando: tendes fé em Deus. Deus é a palavra. Se não duvidarmos da palavra, se ajustarmos os ponteiros, vamos dizer, se ajustarmos o nosso coração com a palavra, a ponto que a palavra de Deus possa fluir através do nosso coração, nós vamos receber uma autoridade tal que nós vamos falar no lugar de Deus. Você veja que ele não está dizendo, quando você orar, você vai orar pedindo. Ele falou isso depois, mas você vê no versículo 22, que ele está dizendo: se você ordenar um monte para sair daqui e passar para lá, e não duvidar do coração. Por que não duvidar? Porque algo foi revelado no coração. É certeza. Fé é revelação. Revelação que Deus deu para você de algo que Ele está prestes a realizar. Você recebe aquela revelação, como a palavra de Deus, recebe no seu coração, e o seu coração não duvida daquilo. Então você fala, e o seu coração não duvida, está vendo? Se não duvidares no coração, mas crê. Isso é literal.
Você vai falar para aquele monte ali, e ele vai obedecer a sua voz, porque o seu coração está alinhado com aquilo que Deus falou. Pessoas já vi pessoas colocando envelopes, né, na porta para livrar de mal olhado, e depois vai para a igreja contar o testemunho. Depois que eu coloquei lá na geladeira um objeto tal, então a geladeira que estava parada voltou a funcionar. Eu não duvido, mas isso não é fé perfeita. Isso não é fé perfeita. É Deus falando e seu coração crendo, e você realizando o que a palavra falou. Por exemplo, nós temos no Antigo Testamento alguns exemplos, e nós podemos pegar aqui o caso de Ana. Ana, ela era maltratada, né, por sua rival, a Penina, que era esposa do Elcana também, e ela afligia o seu coração. Mas está vendo? Você não duvida. Jesus está dizendo que se você não duvidar com o coração, mas crer, aquilo já está feito. Chegou o momento que ela estava orando no templo, angustiada, talvez todas as cargas em cima dela, de palavras, de palavra descaridosa, o desejo de dar um filho para o esposo, e está ali orando, angustiada, até que ali chega e diz para ela, acho que no versículo, deixa eu ver, o versículo 1, 17 e 19, 1 Samuel, capítulo 1, verso 17, 1, 17 e 19. Vai em paz e o Deus de Israel concederá o desejo do teu coração. Você veja que naquele momento que ela ouviu aquilo, que o seu coração recebeu aquela palavra, não havia dúvida lá. Samuel não tinha nascido. Mas veja que ela levantou, o seu semblante já mudou. Ela estava feliz, porque naquele momento foi o momento que ela recebeu Samuel. Jesus está dizendo, se você crer com todo o seu coração, não duvidar com o coração, mas você crer na palavra, daquele jeito que ela foi dita, o seu coração, é naquele momento que a obra foi realizada. O seu coração ouviu e creu. Amém. Foi ali que Deus realizou a obra. Ana levantou, comeu pão, levantou no outro dia e adorou a Deus, e o seu semblante estava feliz. Ela não estava mais importando que Penina. Penina podia olhar para Ana e falar, cadê Samuel? Ela não via, Penina não via Samuel, mas Ana já via Samuel. Olha, o Senhor Deus concede o desejo do teu coração, tá bom, eu vou trazer ele aqui, ele vai ser criado aqui no templo, vai servir aqui no templo do Senhor. Ela creu com o coração, não duvidou. Isso é fé perfeita, baseada na palavra perfeita de Deus. Ela captou o desejo de Deus para ela, porque fé é revelação. Fé é a revelação de uma obra que Deus está realizando, seja na igreja, seja no país, seja na sua casa, em você, na sua família, seja onde for. Se for mostrado para você no seu coração qualquer coisa, e você não duvidar daquela palavra, aquilo vai fazer exatamente daquele jeitinho. Amém. Amém. Nós vemos outro exemplo, por exemplo, Davi. Todo mundo conhece a história. Hoje o Senhor Deus entregará você aqui na minha mão. A Bíblia diz que ele afrontava o Deus de Israel.
40 dias afrontando. Cadê vocês, seu covarde, seus não sei o que e tal? Aí chega um pequeno Davi, um menininho, pequeno, ruivinho ali, baixinho. Golias olhou para ele assim, só com uma funda e uma pedra. Golias, hoje o Senhor Deus te entregará na minha mão. Você, hoje o Senhor Deus te entregará na minha mão. Eu vou pegar você, vou cortar a sua cabeça e toda a terra saberá que existe um Deus aqui em Israel. Você sabe quando foi que Davi venceu Golias? Naquele momento. Golias já estava vencido. Davi recebeu aquela palavra, era a vontade de Deus. É aí aonde temos que examinar se aquilo é a vontade de Deus ou é a nossa vontade. Porque se for a vontade de Deus, e nós conceber aquilo no nosso coração, nada vai segurar. Você é o agente de Deus, a palavra de Deus está em você, no seu coração, para realizar, para fazer, para levantar, para abençoar, para fazer o que for. Agora, eu gostaria de ler para vocês alguma coisa aqui. Eu estou com a mensagem A Fé Perfeita, irmãos. Tenha um pouquinho de paciência, que eu vou ler um pouquinho mais hoje, tá bom? Deixa eu ver aqui. Não, vamos ver. Depois a gente volta lá, né? No parágrafo 20, veja bem. Eles estão ouvindo, não? Amém? Fique atento, tá? Aqui é onde muita gente fala em receber sua cura ou o que estão buscando. Porque toma a fé como algo que vem, que em verdade não é. Toma a fé como uma coisa que em verdade não é. É que não o crê. Não é questão de imaginar, mas é uma verdadeira substância. É uma substância. Não é algo imaginário. Agora escutem bem. Isso não é o que você imagina, mas é algo tão real como quando qualquer outro sentido de seu corpo lhe declara alguma coisa. É tão real como quando seus olhos me declaram que isso aqui é uma luz. É tão real como isso aqui é uma folha de papel. Isso é a fé. É algo real. Não pode ser declarado pelos olhos, pelo tato, pela visão, pelo paladar, mas mesmo assim é algo real. Para você é real. Deus já o fez. Ele já fez. Não é o que ele vai fazer, ele já fez. É real para você. Agora, vamos mais um pouquinho, né? É tão real como a folha de papel, é tão real como eu sinto a minha roupa aqui no meu corpo. Isso é fé. É tão real como escutar uma música, é tão real como saborear algo em minha boca. É assim real. A única coisa é que você não a pode mostrar a outra pessoa. Você apenas tem, amém? É sua. Fé é substância. É sua. Você segurou e é sua. Vê você? Não é somente algo imaginário. Agora eu creio que estas coisas são muito profundas. Eu tocarei apenas nos pontos sobressalentes
Logo vocês inteirem-se bem, cada um. Agora, isso é algo que você em verdade possui. É tão real como poder ouvir minha voz, é uma substância, não vem somente por meio disso. E agora veja bem, o que Paulo declara? Capítulo 11 de Romanos, né? Essa fé, ela vem apenas por um canal. Ela vem através de ouvir a palavra de Deus. Esse tipo de fé, que é uma substância real, só vem através de ouvir a palavra de Deus. Vocês ouviram isso, não? Amém. Quando você ouve a palavra de Deus, a própria palavra de Deus é que será responsável em produzir essa fé perfeita no seu coração. Somente a noiva terá essa fé perfeita para o arrebatamento. Os outros terão fé, realizarão obra. Mas lembra, existe uma voz do Espírito em todas as eras, e nessa era há uma voz. Essa voz é a palavra. É assim diz o Senhor. E um povo captará essa voz e criará nessa palavra perfeita a fé perfeita que a transformará no rapto. Amém? Agora veja bem, isso não, então chega ao ponto onde sua fé não está baseada em algum indivíduo. A gente pode achar que não, mas muitas pessoas a fé deles é baseada no indivíduo. Por que muitas pessoas se escandalizam quando vê determinadas coisas? Por que muitas pessoas às vezes descobrem tarde demais que a fé deles nunca foi baseada naquilo que eles ouviram de Deus? Jesus disse o quê? Todos aqueles que ouvir do meu Pai e aprender, vem a mim, e eu o ressuscitarei no último dia. É Deus que fala com o seu povo. Aí a fé desse que ouviu de Deus não está em homem, não está em grupo de pessoas, mas em Deus, porque Deus é a palavra que você creu é o próprio Deus. Então, quando Deus, por meio da sua palavra, não porque alguém disse, ou isso ou outro fez, mas pelo que Deus diz, a palavra de Deus, antes seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Agora, se você vê alguém fazer algo por meio de uma promessa de Deus, e logo a outro dizendo, eu também farei isso, porém, sendo somente uma imaginação, logo você encontrará ele ali, no meio do caminho, acidentado, não foi nada mostrado para ele, não foi revelado nada para ele. Você sabe que o profeta disse que havia pessoas mais qualificadas do que Billy Graham para ser o mensageiro a Sodoma? Ele disse, a única coisa é porque Billy Graham ouviu aquela palavra e creu nela. E aquela era a posição dele. Ele tomou a sua posição e realizou aquilo pela fé. Tudo que nós fazemos tem que ser por fé. Fé é revelação. Há pessoas do corpo que eles não realizam, e realizam quando faz alguma coisa. Você sabia que uma pessoa que faz coisa pela fé, Paulo diz que tudo que não é por fé é pecado. Quem já leu isso? Tudo que não é por fé é pecado. Fé é revelação. Deus mostra para você a sua posição, o que você tem que fazer, e você toma aquilo pela fé e faz e realiza. Você está entendendo? Seja pregar, seja diaconizar, seja pastorear. Pastor Gladys teve que ouvir o assim diz o Senhor para tomar uma posição. Se a pessoa toma essa posição pela fé imaginária, o que acontece depois?
Você encontra ele ali todo destroçado. Ah, mas foi isso, foi fulano que se levantou, ciclano que se levantou. Olha, quando Deus te dá algo para realizar, para levantar quem se levantar. E aquilo vai ser feito. Agora veja bem, fé perfeita, palavra perfeita. Fé é revelação. Revelação de uma obra que Deus vai fazer e isso Ele mostra a você. Você toma o assim diz o Senhor e caminha através do assim diz o Senhor para realizar aquilo que te foi mostrado. O profeta diz: por isso é que eu tenho total confiança nessas revelações, porque elas nunca falharam. No parágrafo 28, olha. Porque minha vista sempre me tem declarado que isso é luz e tal. Então, se ele diz, ali está encerrado o assunto. Então, quando é declarado dessa maneira, já não há porquê adivinhar. Tem coisa que é só adivinhação. Eu senti. A pessoa fala, eu senti. Bom, eu acredito que Deus nos faz sentir. Mas existe algo maior. Veja bem, não estou combatendo isso, irmão, pelo amor de Deus. Se alguém sente alguma coisa que é de Deus e fala, o que vai provar que é Deus ou não é o próprio fato em si, certo? É o cumprimento daquilo. Eu senti que foi de Deus. Agora veja bem o que ele está dizendo aqui, ó, no parágrafo 29. Então, quando é declarado desta maneira, já não é assunto de adivinhar. Ele começou o ministério de revelar o segredo dos corações em 46, certo? 46, mais ou menos, quando o anjo apareceu, né? Será revelado o segredo do coração. 48, mais ou menos. Tem um rapaz que deu um testemunho, ele chama... Esse menino tinha 11 anos quando começou a pregar. Como é que ele chamava? Eu esqueci o nome dele. Little Dale. Tem uma foto dele, Little porque é pequeno. Tem uma foto dele, ele levitando no púlpito. Isso depois apareceu um montoeiro de pregador levitando. Mas era tudo conversa fiada. A grande maioria, tudo ultrapassa. Mas foi real. Ele tinha 11 anos de idade. Ele estava no púlpito pregando aquela unção tão forte. De repente ele começou a levitar no púlpito. Ele deu uma declaração, ele deu um testemunho em 2012. Acho que os irmãos ouviram, está aí na internet. Ele disse: o dom de William Branham era real. Real. Não tinha esse negócio de adivinho aqui, dá certo aqui, não. Era 100%. Aquilo era 100%. É manifestação do ministério do Filho do Homem. Revelar segredos, pensamentos dos corações. Aquilo era 100%. Ele falou, ele estava o quê? Talvez com 70 anos, ele era novo na época. Ele falou, depois daquilo eu vi muitos se levantarem. Vários. Mas igual àquele nunca vi. Era 100%. Mas como que alguém pode fazer uma declaração como essa, pastor Gladys? Uma criança lá que não tem... Nós estamos falando da fé perfeita, certo? A fé perfeita baseada na palavra perfeita. A palavra perfeita é Deus falando algo que Ele vai realizar. Ele mostra a você. É Deus pegar Isaías aqui, Deus dá uma profecia para Isaías, correto? 700 anos antes.
Ele vai profetizar, ele vai ver o que Deus vai realizar. Deus pega ele aqui, levanta. Isaías, eu vou deixar você dar uma espiadinha na eternidade. Uma obra que eu vou realizar. Eis que uma virgem conceberá. Ele viu aquilo 700 anos depois. Aquilo tem que cumprir. Se os homens vão interpretar de outra maneira, aí é outra coisa. Mas o que Deus falou que ele ia fazer, ele vai fazer. Amém. Ele vai realizar. A criança não tem olho lá. Alguém fala, essa criança aí vai receber os 2 olhos dentro de 48 horas. Acho que o Jack Coy, né, irmão Gabriel? Ele era um pregador pentecostal. Eu falei, meu Deus, mas como que alguém pode fazer uma declaração dessa? Falar que o menino vai criar olhos? O menino não tinha o globo ocular. Falar que o menino vai criar olhos? Ele falou, não, eu tenho que ver. Isso aí, ele disse que ia para outro lugar, mas ele fez questão de ficar na cidade só para ver aquela questão. Não era menino, não era um homem. O menino foi depois. O certo é que o homem deitou, dormiu aquela noite. Antes de completar os 48, ele acordou dando glória a Deus, porque os seus olhos estavam lá. Aleluia. Ele falou aquilo baseado naquilo que ele viu. É fé perfeita. Elias pega aquele altar e monta tudo bonitinho. Por quê? Como é que você vai enfrentar 400 profetas de Baal, baseado na imaginação? Você vai quebrar no meio do caminho, você vai ficar aí por aí. Mas ele montou o altar, e quando Elias, eu penso, irmão, Elias dava risada para você. Porque a fé perfeita te dá uma convicção tão grande, que você está seguro. Pode levantar o mar, pode levantar as ondas, pode Faraó endurecer o coração, você está seguro. Amém. Porque você está com a síntese do Senhor. Amém. É a palavra de Deus manifestada a você, trazendo aquela revelação. Meu Deus. Leva lá os profetas de Baal no Monte Carmelo. Vamos fazer lá um desafio. Você está pensando que Elias fez aquilo da sua imaginação? Não, ele viu aquilo. Você vê que na própria oração dele, ele fala assim: Senhor, para que seja manifesto que tudo que eu tenho feito, eu fiz de acordo com aquilo que o Senhor falou, que o Senhor mandou fazer. Eles fizeram um altar, aqueles 400 profetas começaram a clamar Baal. Ah, Baal, imagina só, irmão, 400 profetas, meu Fernando. 400 e alguns dias, 400 profetas de Baal, mas 450 de Aserá. E rodava aquele sacrifício, e deu meio-dia, começou a cortar com navalhas, e um homem sozinho sentado, dando risada. Faz o que vocês quiserem. Isso é convicção, irmão. Isso é convicção que nós temos que ter para a nossa cura, para tudo que Deus for fazer. O médico pode despejar um diagnóstico aqui, ó. Não importa. Se você tiver fé perfeita, tudo vai ser ignorado. Por causa da fé perfeita, a fé perfeita vai anular tudo. Pensamentos, problemas que vier, contradições, ela vai anular tudo. Então, quando Elias monta o altar, bonitinho, as 12 pedras e tal, ele faz uma simples oração. E ali Deus derrama fogo do altar, cumprindo a sua palavra. Agora, não duvidar no coração. Eu notei uma coisa. Não deve haver no nosso coração nada
que impeça a fé de agir. Então o apóstolo João disse: se o nosso coração não nos condena, nós temos paz com Deus. Acho que o Paulo, aos Romanos: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Ou seja, Deus não é meu inimigo. Eu tenho paz com Ele. Eu estou em paz com Deus. Meu coração está limpo. Porque se houver qualquer coisa no coração contrário à palavra, a fé não vai operar. O profeta diz que nós não vamos ter nem mesmo fé para orar. Nós não vamos ter confiança. Então, o perdão, a santidade, devemos manter aquele canal do coração limpo, para que o nosso coração receba a palavra e creia nela. Eu acredito, meus irmãos, que Deus está tirando da noiva tudo quanto é tipo de superstição. A gente pode pensar que não tem, mas tudo que não é a palavra de Deus, como eu já disse, é superstição. Os tipos de argumentos, a gente pensa: meu Deus, o que isso tem a ver com a palavra? O que isso tem a ver com o que Deus disse? Agora, nós captamos o que Deus prometeu pela fé. E a promessa de Deus, quando Deus faz a promessa, dependendo do momento que Deus vai realizar aquela promessa, Ele revela o coração daquelas pessoas que estão ali, porque Ele vai cumprir a sua promessa. E Deus não faz nada na terra sem que tenha alguém que creia naquilo que Ele está realizando. Ele não fica sem uma testemunha. Agora, em relação à cura, é a mesma coisa. Nós temos aqui a irmãzinha, a irmã Raquel. Quando nós falamos de a pessoa estar na cadeira de rodas, ou está com câncer, ou com uma dor de cabeça, seja lá qual tipo de coisa, o que Deus não realizaria quando pegarmos a palavra dele e dizer: não, isso aqui é a verdade. Eu estava pregando para você, irmãzinha, se Deus revelar ao seu coração aí que Jesus Cristo morreu, que as pisaduras de Jesus Cristo, que pelas suas pisaduras nós somos curados, ninguém pode te segurar nessa cadeira de rodas, porque o seu coração recebeu aquela palavra como verdade. E Jesus está dizendo: se você não duvidar no seu coração, mas crer, tudo que você disser será feito. Eu estou curado. Amém. É assim diz o Senhor. Aleluia. Ele disse isso. Você pode viver enfermo 1 semana, 2 semanas, 1 ano, 10 anos, mas um dia é diferente. Quando a libertação chega, quando a fé atinge, o que vai impedir? O que vai segurar? O que vai segurar a noiva aqui quando a fé atingi-la? Nós temos fé potencial, eu creio. A fé potencial é um tipo de esperança. Você crê que Deus fará. Mas a fé perfeita é Deus
cumprindo um propósito, já foi realizado. O seu coração já aceitou aquilo, já foi feito. Então, quando Jesus está dizendo, você creu no seu coração, eu fiquei enfermo do estômago desde quando eu me conheço como gente. Quantas vezes eu sentado aqui, ó, na cama, encostado às costas, parece que tinha um fogo dentro de mim. Ficava 8 dias sem comer nada, nem conseguia beber água. Cabeça, não conseguia, eu acho que parece que não tinha ânimo para trabalhar, não tinha ânimo para nada quando vinha isso. Um amigo me chamou para trabalhar, eu fui trabalhar com ele naquele dia, pediu uma marmita, do jeito que a marmita veio, estava lá, já 3 dias sem comer, barriga desse tamanho, vazia, só chorava. Deus tem misericórdia. Meu irmão, aquele dia que eu levantei de manhã, irmão Beto, parece que o clima era diferente. Eu entendi, lá por 3 horas da tarde, eu entendi. Eu falei, Satanás, você me segurou até hoje. Hoje eu vou ser liberto. Amém. O profeta está dizendo o quê? Não é imaginação. Ele chega para Jesus e prostra no pé de Jesus e diz, mestre, se o Senhor quiser, bem que poderias me tornar são. Jesus disse, eu quero. Em outras palavras, essa é a minha vontade para com você. E ele foi curado. Aleluia. Pastor Miguel Vieira, grande amigo, falo isso com todo o meu coração. Não é mentira, é verdade. Pastor, hoje eu estou aqui, cheguei na igreja para receber a cura, expectativa. Quando ele abriu a Bíblia, ele foi pregar lá. Oh meu Deus, nunca esqueço. Pelas pisaduras de Jesus, fostes curado. Tiago 5,14. Se tem alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros, unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente. Se tiver cometido pecado, seria perdoado. Ele pegou aquele azeite, porque essa era a minha fé. Se eu tivesse fé para ser curado lá, seria lá, mas eu ia levantar e ia lá. Ele pegou e falou assim, colocou o azeite na minha testa e disse, Senhor, cura essa alma preciosa. Cheguei do serviço, passei em casa, não consegui comer, fui para a igreja. Cura essa alma preciosa. Satanás, você nunca mais vai segurar o Filho de Deus. Eu não fui curado, vamos dizer assim, quando eu me senti curado. Ali eu fui curado. Naquele momento ali, eu tinha certeza que eu estava curado. Amém. Agora não importa a situação, a questão é crer com o coração. Amém. Por isso que Jesus está dizendo tudo que você pedir. Está dizendo assim, ó, quando você for orar, você tem que crer naquilo que você está pedindo, meu amigo. Amém. Creia. O que ele está dizendo? Pois isto vos digo, que tudo que pedires orando, crede que o recebereis.
Você vai crer que você vai receber. Eu estou orando, mas eu estou crendo que eu vou receber aquilo. Amém. Eu não estou orando para cumprir uma tabela de oração. Eu não estou orando porque alguém pediu para me orar. Eu não estou orando porque é obrigação orar. Eu estou orando porque eu estou crendo que Deus vai fazer. Amém. Jesus está dizendo, e tê-lo-ei. O que você estiver pedindo de oração. Eu estou pedindo que o Brasil saia daqui e rola para o Japão. Se for vontade de Deus, e se você crer, Ele vai fazer assim. Amém. Claro que não vai mandar o Brasil para o Japão, precisa. É um exemplo. E nada vos será impossível. Mas a falta de expectativa amarra a gente. Vai orar. Às vezes nem ora mais por aquela situação. É porque Deus não pode fazer. Jesus está dizendo: creia em Deus. Creia em Deus. Deus é a palavra. Deus não é um homem, fulano, cicrano. Deus é a palavra. Está na Bíblia. Ele prometeu, é a vontade dele. Entra na sintonia. Amém. Por que a igreja deixou o papel dela e se meteu na política, na malandragem, na pilantragem? Porque não crê que Deus pode, através de um homem, mudar a situação de uma nação. Ele já fez isso ou não? Amém. Quantos José tinha lá no Egito? Um homem nas mãos de Deus, crendo na palavra de Deus. Ele foge da tentação quando o diabo vem para tentar ele. Por quê? Porque ele tem um foco, ele tem um alvo. Amém. Ele tem uma síntese do Senhor. Ele teve um sonho lá no passado. Quando Deus deu para José aquele sonho, era Deus falando para José: isso aí é o que eu vou fazer. Eu vou fazer. E ele passou, lutou, viveu no Egito, foi preso, passou por isso, passou por aquilo. Mas chegou um momento que o que Deus falou lá atrás se cumpriu. Os irmãos até estavam lá, com o joelho prostrado diante dele, pedindo misericórdia. Oh, meu irmão, tem misericórdia de nós, meu irmão. Ele falou: não, você acha que eu vou fazer um negócio desse? Agora eu entendi. Viu, irmão Gabriel? Que o que Deus mostrou lá, aqui está um coração que recebeu o que Deus falou. Não importa quando Deus falou, é quando o seu coração recebe como o que Deus disse. Como Deus disse, seu coração aceita, recebe. Amém. Se você crê hoje, você vai ser curado hoje. Amém. Por que as pessoas recebem cura? Eu vou fazer uma campanha de 50 dias. Com 49 ele não vai ser curado, porque ele só crê que vai ser curado com 50 dias. Não vai ser antes. Mas se você crer agora, Amém. nesse momento, nada vai segurar. Amém. A potência do Egito não segurou Moisés. Não segura. Ele creu. O coração dele aceitou. Oh Senhor, o que eu vou fazer? Sou um homem pesado de língua, eu vou com você. Mas Senhor, o povo não vai crer, eu vou dar os sinais, eles vão crer. Quando ele viu os magos de Faraó realizando os milagres, o seu coração, o coração de Moisés estava firme e ele esperou. Até
que Deus realizou o que Deus disse que ia fazer. Porque olha, muitas coisas têm se levantado para ofuscar a palavra, para fazer nós incrédulos na Escritura, daquilo que está escrito na palavra. As pessoas não conseguem ter um sonho, gente. Me desculpa. Tudo tem que passar pela palavra. Tudo. Entendeu, irmão Beto? Tudo tem que passar pela palavra. Porque Deus é responsável por ela. O diabo pode embelezar, criar religião, fazer o que ele quiser. Mas o que Deus falou, ele vai cumprir. Muitas pessoas se escandalizaram com a mensagem, porque nunca foi revelado a eles. Deus nunca falou para eles nada a respeito da mensagem. Nada. Não foi revelado nada. Mas aqueles que compreenderam pela Escritura sabem qual é a posição da mensagem, da palavra. Vocês estão compreendendo, amém? Amém. Não é mais e nem é menos, é aquilo que Deus disse que ela é. Porque Deus está responsável por aquilo que Ele disse. Não que fulano e ciclano disse, é aquilo que Ele disse. Credes em Deus. Amém, meus irmãos? Vocês vão crer na palavra de Deus? Amém. Vai crer, irmãzinha, irmã Raquel? Vai crer na palavra, irmã? A irmã crê que Jesus Cristo pode te curar, certo? Crê ou não crê? Crê que Deus pode fazer isso? Então continua crendo, irmão. Nós não vamos fazer nenhum tipo de sensacionalismo. Se Deus estivesse me mandando fazer, eu faria. Porque fé é revelação. Mas uma coisa Ele nos mandou fazer, é crer. Creia na palavra de Deus. Deus pode levantá-la da cadeira de rodas. É só não crer. Orar crendo. Jesus, eu estou aqui. Eu não sou incrédulo, eu sou uma crente. Eu sou uma crente. E eu creio que o Senhor pode mandar fogo agora, colocar a veia, tudo no lugar, dar força para essas pernas, para mim me levantar. Amém. Eu tenho um pastor que está orando por mim, uma igreja que está orando por mim. Senhor, eu não vou aceitar ser diferente, a menos que essa seja a vontade do Senhor para mim, que eu não creio que seja. Eu vou crer que eu vou me levantar disso aqui. Aleluia. Vou estar saudável, vou estar feliz, saudável, andando com meus dois pés, fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Amém. Amém? E tem gente orando pela senhora, pela irmã. Amém. Deus abençoe vocês, tá? Feche seus olhos. Pai Celeste, eu não soube expressar de outra maneira. Eu sei que tu não és um político, tu não és um vigarista fazendo promessas para impressionar pessoas. O Senhor tem uma promessa, o Senhor tem uma palavra que precisa de homens e mulheres que creiam nessa palavra, que precisa de uma igreja, é de um povo que creia nessa palavra, nesse reavivamento espiritual, saindo das cinzas onde a igreja se encontra afundada em credos,
interpretações dos homens. Tu tens a voz da ressurreição. Cura o teu povo, Senhor. Cura a tua igreja. Cura o coração dos teus filhos. Ajuda-nos a viver o teu propósito. Ajuda-nos a estar no centro da sua vontade. Pai, eu oro mais uma vez. Oh Deus, envia, Senhor, envia o teu Espírito nos corações. Tira o comodismo, Pai. A morte tem ceifado, a morte espiritual tem feito incrédulos da palavra, incrédulos, como disse, escarnecedores, causadores de escândalos. Tudo isso tem lugar na Escritura, mas existe ali, Senhor, também um lugar que o diabo não pode tirar da igreja. O Senhor prometeu reavivar o teu povo. O Senhor prometeu andar com o seu povo até o fim do tempo. Meu Deus, perdoe os meus pecados, as falhas que tenho cometido. Perdoe teu povo, Senhor. Perdoe teus filhos. Pai, dai-nos um despertamento. Tira-nos das brincadeiras, do comodismo. Faça-nos crentes, nascidos de novo do Espírito Santo, servindo a Deus de coração. Abençoe as famílias, as irmãs que não estão aqui, os irmãos. Oh, Pai, irmão Luiz, a irmã Raquel. O Senhor disse que não haveria um enfermo no nosso meio, se vivermos a sua palavra. Que essa fé possa explodir no seu coração, e que ela possa ser curada, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que ela esteja bem para glorificar o teu nome. Eu te amo. Amém. Graças a Deus, né? Você vê que coisa, né? Eu sabia que ele ia falar sobre a fé perfeita. Se ele, porventura, dissesse: ó, pastor, o senhor pode pregar? O meu tema ia ser dispensador de dúvida. Todo homem ou mulher que tem fé perfeita é um dispensador de dúvida. Tiago, capítulo 1, Tiago diz ali no versículo 6: todo aquele que tem fé e não duvidando no seu coração. Agora, porque aquele que duvida é como a onda do mar sendo expelida pelo vento. Então nós temos realmente que ter uma fé perfeita, né? Satanás, você me segurou até hoje, então você tem que... Eu que sonhei vendo a irmã Raquel levantando e andando, sabe que gozo, que maravilha que foi eu vê-la andando, saindo da cadeira de roda e andando. Então Deus me deu esse sonho,
Eu creio nisso e ela tem que tomar Deus em sua palavra. Como foi falado, a igreja está orando, todos estamos orando. É como você crê no seu coração. Olha que a fé foi injetada no coração daquele homem que ele veria que ele teria olhos em 48 horas. E aquela fé moveu dentro dele e ele acordou com os olhos. E se você crê, você vai acordar também como bezerro no cevadouro, vai pular, se alegrar, cantar, regozijar na presença de Deus. Você tem que tomar Deus em sua palavra, né? Ele quis dizer, Romanos 14:2, mas aquele que tem dúvida, se come será condenado, porque não come por fé. Tudo que não é feito de fé é pecado. Romanos 8:14. Você tem que fazer tudo com fé, né? Tudo com fé. Creia no seu coração. O desejo de Deus em você, é isso que você tem que acentuar no seu coração. É o desejo de Deus em você, que você ande, que você seja curado, que você seja libertado, que você nasça de novo, que você seja cheio do Espírito Santo. É o desejo de Deus em você. Oh meu Deus, isso é bom demais, gente. Mas tem que atentar mais para que Deus está nos falando em seu coração. Deus quer nos dar realmente uma fé perfeita, né? Que nós possamos realmente ser um dispensador de dúvida. Dispensador de dúvida, porque nós, irmão, em algum momento nós vamos lidar com dúvida. A dúvida, ela está continuamente nos impulsionando para tirar a fé perfeita em Deus. A fé perfeita em Deus. E quando nós reconhecemos verdadeiramente quem nós somos, aí a coisa vai começar a funcionar. É Mateus 16: as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja, que é a sua esposa. É Apocalipse 19. Alegremos-nos, regozijemos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se aprontou. Amém? Meu Deus, eu estou com uma alegria muito grande. Eu fico feliz em Deus ter me dado este papel de ser um dispensador de dúvidas. Eu vou pregar esse assunto, não sei se em Carapicuíba ou aqui, mas eu vou pregar esse assunto, dispensador de dúvida. Então, aquele que carrega boa semente no coração, né? Deus fala-lhe ao coração, ele tem que perseverar com aquilo. Aquele homem, o profeta conta daquele homem que sofria, o diabo estava sempre pegando ele em uma dúvida, sempre. Mas um dia ele pegou uma estaca e fincou uma estaca assim, bateu. Satanás, de hoje em diante, você não me pegará mais. Você não me pegará mais na dúvida. Você tem que perseverar, sabe? Perseverar. Vamos ouvir o hino, Leandro. E depois do hino, nós estaremos orando, se o Senhor, né, assim nos permitir. Sábado que vem estaremos aqui. A irmã Isabel pede nossas orações, está com uma gripe muito forte. O irmão Luiz também, continue orando pelo irmão Luiz, por aqueles que não puderam vir, que Deus possa lhes abençoar, lhes ajudar, para que o próximo culto possa estar aqui adorando o nosso Deus. Amém? Leandro, comigo. Pela fé eu vejo a glória
ensino, porque a fé. Eu creio agora pra lá da antiga. Ficou usando, lá no céu eu entrarei, dando glórias, aleluia, ao meu Salvador e Rei. Pela fé, pela fé, Aleluia. eu espero um dia no céu chegar. Pela fé, pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Pela fé, tenho certeza que vou ganhar um lugar na glória de meu Pai, que Jesus foi preparar. Mas sem fé é impossível agradar ao meu Jesus, que morreu crucificado lá naquela cruz de cruz. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, eu desejo um dia no céu chegar. Pela fé, pela fé, pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Pela fé, foi salvo igualmente a Jacó. Pela fé, Moisés livrou Israel de Faraó. Pela fé, também espero receber meu galardão, sentar-me junto ao Paulo lá no seio de Abraão. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, eu desejo um dia no céu chegar. Pela fé, pela fé, pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Ó irmão, que maravilha, quando chega Cristo ali, que disser para seu servo, filho meu, vamos subir. Pois você deseja o mundo e merece um galardão. Aleluia, glória a Deus, está chegando a hora, irmão. Pela fé, pela fé, pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, pela fé, pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Ei, glória. Aleluia, ó grande Deus, Pai bendito. Pela fé nós vamos chegar lá, Senhor. Pela fé, Senhor, nós chegaremos àquele grande dia, Pai, em que ouviremos uma voz sair-lhe ao encontro. Sair ao encontro, Pai, nós nos encontraremos com o Senhor nos ares, Pai, porque é isso que traz o consolo em nossos corações, meu Deus, é que nós encontraremos com o Senhor nos ares, e nós não deixaremos nenhuma unha aqui, não sairá ninguém daqui enfermo, não sairá ninguém daqui cego, não sairá ninguém daqui aleijado, haverá uma cura total para o corpo de Cristo. Oh Senhor, meu Deus, oh Pai bendito, ajuda a tua igreja, dá-nos essa fé perfeita, baseada na palavra perfeita do Senhor, Pai. Revela-nos, Pai, é uma revelação, Senhor, é uma revelação em nossos corações, daquilo que nós somos, daquilo que nós almejamos, daquilo que estamos pelejando, Pai amado, a fé, Pai amado, a fé que foi
foi dada aos santos, ó Deus. Muito obrigado por mais esse culto de adoração, pelo Senhor ter falado aos nossos corações, e cremos, Senhor, cremos sem sombra de dúvida, ó Senhor, que o Senhor está trabalhando conosco, Pai, está trabalhando no seio da Tua igreja, no coração da Tua igreja, Pai. A apostasia está aumentando, mas a fé no coração dos Teus filhos também está aumentando, porque nós não vamos baixar a nossa armadura, nós vamos prosseguir, porque é uma batalha, é uma luta, mas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou em Cristo Jesus. Pai, obrigado, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Diga para seu irmão, sua irmã, né? Deus te abençoou com uma fé perfeita em seu coração. Amanhã a Escola Bíblica Dominical em Carapicuíba. Não perca, acompanhe, né? Aquele que não for, acompanhe pela internet. Esteja no Espírito, esteja em expectativa, porque nós queremos que o nosso Deus fará aquilo que Ele prometeu. Aleluia.